Bom dia, criatura! Nós vamos analisar juntos uma proposta que foi pedida na banca da Unifesp em 2010. Nesse ano, eles solicitaram que os candidatos fizessem uma reflexão sobre a telenovela brasileira e fizeram uma pergunta como recorte temático. E aí, a telenovela brasileira conscientiza ou aliena? Num primeiro momento, quando nós temos propostas como essa, a nossa tendência é caçar uma resposta única. Sim, ela aliena. Sim, ela conscientiza. No entanto, quando você faz a leitura da coletânea, você percebe que esse caminho não é necessariamente o mais seguro ou o mais indicado. Sim? Vem comigo, dá uma olhadinha nessa coletânea para a gente poder entender o que é que eles estão esperando aqui. Sim? No primeiro texto de apoio, a gente tem uma imagem e nessa imagem existem muitas mensagens. Você tem uma pessoa que está ali sentada com uma criança e um cachorrinho, assistindo uma TV que está sendo regulada com um bombrilzinho. Você repara pelo cenário que é um local bem pobre. Existem remendos na roupa, ela está emocionada, né? Essa personagem está emocionada assistindo o que a gente julga, pelo contexto, ser uma novela. Você pode considerar uma série de coisas a partir dessa imagem. Por exemplo, ela está perdendo tempo fazendo isso, ela não tem uma vida feliz e por isso ela está ali presa ou projetando na TV aquilo que ela gostaria para a vida dela. Sim, então existem muitas reflexões que podem ser levantadas e isso tudo pode ser muito subjetivo. Então a gente não se apoia exclusivamente nessa imagem. Vem comigo para o texto 2, por favor. O texto 2 foi divulgado em 1996, é um trecho de uma entrevista com a professora Maria Aparecida Bacega, da USP, e ele foi divulgado na revista Veja. Vem comigo para a leitura. Vamos lá? Considerar a telenovela um produto cultural alienante é um tremendo preconceito da universidade. Quem acha que novela aliena está, na verdade, chamando o povo de débil mental. Bobagem imaginar que alguém é induzido a pensar que a vida é um mar de rosas só por causa de um enredo açucarado. A telenovela brasileira é um produto cultural de alta qualidade técnica e algumas delas são verdadeiras obras de arte. Todos nós podemos concordar que as telenovelas brasileiras são muito bem feitas, elas são referência. Então, até aqui, tranquilão. Talvez você diga, existem outras coisas que são obras de arte. Para mim, novela não é obra de arte. Né? Tudo bem você ter essa ponderação. O que a gente está considerando é que, enquanto novela, existe sim uma construção artística muito grande. Sim, não necessariamente o que é mais arte ou menos arte para você, ok? Depois ela diz aqui que a novela, né, ela é educativa no sentido de levantar certas discussões para um público relativamente pouco informado. Na década de 70, os autores faziam isso de maneira mais sutil. Nos dias atuais, sem a censura, as discussões podem ser mais abertas. O problema não está no que a novela transmite, mas na maneira como o assunto é debatido. O que precisa mudar com a máxima urgência é essa situação em que os educadores ignoram a existência da novela. As novelas estão aí, fazem um sucesso danado e mexem com a cabeça da moçada. E eu diria até que alienam menos que os telejornais. Nesse ponto, numa leitura desavisada, a gente pode até ficar chocado, né? No entanto, o que ela está dizendo ali também é verdade. Por quê? Quando você assiste a uma novela, você, por mais ingênuo ou sem informação que seja, reconhece que aquilo é ficção. Agora, quando você vê um sujeito apresentando um telejornal, a premissa, né, é de que ele está falando verdades, ele está trazendo notícias. Então, o meu poder de ser alienado a partir disso é muito maior do que simplesmente vendo uma novela, sim? Ela finaliza com esse parágrafo aqui. Como a novela é considerada um subproduto, as pessoas preferem dizer que foram a um concerto de música clássica, dizer que ficaram em casa vendo novela, como na verdade gostariam. A pessoa pode até ter dormido durante o concerto, mas acha que é mais chique. Uma bobagem, porque a telenovela é o grande produto cultural brasileiro, maior que a literatura e a música. Aqui mais um momento em que as pessoas podem ficar chocadas. Como assim ela está dizendo isso? Que absurdo! No entanto, perceba que ela não está dizendo que é o melhor produto. Sim, é o maior. Ele alcança muito mais gente. Machado de Assis não alcança a galera, não.
E aí você tá aí todo pomposo falando da literatura e a última vez que teve que ler foi caçar um resumo, sim? Então quando a gente pensa em alcance da literatura, alcance das artes, a gente tem a novela como um principal divulgador de arte no nosso país, sim? Talvez você pense, puxa, mas e a música, hein? Porque a música toca em qualquer lugar, qualquer classe social tem acesso. O que a gente precisa pensar também é o seguinte, uma novela que está sendo exibida no estado de São Paulo também está sendo exibida lá no Acre, está sendo exibida no Maranhão, está sendo exibida no Sul, sim? Então quando a gente pensa em alcance, é essa noção que a gente tem que ter. A música que está tocando no estado de São Paulo não é necessariamente a música que estão tocando no Nordeste e no Sul, certo? Pode até ter essa chegada, mas não é a música predominante, certo? Então, vamos nos ater a isso. Combinadinho? Tranquilo esse primeiro texto? O segundo texto, a gente tem uma crítica do Roberto Gomes lá em 2009 para a Gazeta do Povo. Parece que ele está bem puto, olha o que ele fala. Não vejo novelas. A última que me prendeu ao sofá foi escrita pelo Dias Gomes, que era um craque. Hoje, 15 segundos de novela bastam para me matar de tédio. Os mesmos personagens, o mesmo enredo, as mesmas caretas, as mesmas frases idiotas, as mesmas cenas toscas, a mesma história chata. As novelas são ridículas. Há um provérbio, que diz em ser francês, que assegura que o ridículo mata. Para ele, a novela não serve, a novela não acrescenta, ela não engrandece, ela não enobrece. Eu posso tomar isso como um ponto de partida se eu tenho outras fontes de entretenimento, se eu tenho outras fontes de cultura. Sim, posso tomar isso como uma verdade. Quarto texto, vê lá. Um fragmento de um texto do Ciro Marcondes Filho. O texto se chama Televisão, a Vida pelo Vídeo. Ele conta pra gente o seguinte: a dramatização e a representação da vida conquistaram, não por acaso, o privilégio do melhor horário noturno, pois mexem com mecanismos mentais muito fortes e decisivos. A telenovela não é uma imposição forçada, nem um mecanismo de fuga. Não se confunde com o sono, nem com o uso da droga ou do álcool, nem tenta escapar das obrigações sociais. Ao contrário, o grande público busca, pela telenovela, entrar inteiramente no social, no conhecimento e no domínio das regras da sociedade. J.S.R. Gurlad, autor dessa frase, afirma que o motivo de se assistir às telenovelas é que, por meio delas, as pessoas podem ordenar e organizar sua vivência social segundo o que é permitido na sociedade, ou seja, de acordo com um comportamento social adequado. Se o drama, segundo ele, assumiu anteriormente a função social através dos mitos, dos contos populares e dos rituais, é a telenovela que hoje atua como um método de controle social. Diante de uma vida problemática e sem esperanças, da necessidade de ganhar dinheiro, de ter uma casa, um negócio próprio, de encontrar um companheiro, diante das exigências do trabalho, das contas a pagar e dos compromissos, a esfera emotiva das pessoas retrai-se. A vida que a televisão mostra é, então, para o homem e para a mulher, uma verdadeira troca com vantagens de uma vida real. Ela é o alimento espiritual desse corpo cansado, sugado e exaurido pelo trabalho industrial na linha de montagem, pelo trabalho burocrático no banco ou na repartição, pelo trabalho enfadonho dos escritórios e das lojas. Com essa mensagem, a gente pode pensar no seguinte: a novela acaba funcionando como uma fonte de entretenimento e talvez a principal ou então a única fonte de entretenimento para muita gente. E por ser fonte de entretenimento, né, tão rasa, né, tão simples, nós podemos também entender que talvez seja a única fonte de informação. A TV funciona como um guia para muita gente. Então, as pessoas vão tomar na novela verdades que possam guiá-las em comportamentos sociais. Então, como é que eu tenho que me comportar? O que as pessoas estão dizendo hoje? Sim, quando eu era criança, a novela Malhação tinha uma personagem, a Idética.
E foi muito curioso porque era uma menina branca, classe média, heterossexual, aidética. Então, quando as pessoas viram isso acontecer, elas partiram para uma reflexão maior. Ora, mas como assim? Não é só um gay que tem AIDS? Como assim? Cara, é muito maior do que você pensa. Use preservativo. Então, muita gente que não tinha informação e formação, talvez, tomou aquilo como uma mensagem, como um guia para a construção da sua vida. O mesmo acontece para os nossos comportamentos sociais. Você pode pensar, por exemplo, que dado o conflito de gerações, uma mãe, uma avó, um pai, um avô, assistindo a uma novela, pode perceber como é que os jovens estão se comportando e como é que os pais desses jovens estão se comportando para poder tomar aquilo como uma verdade e então aplicar aquilo no seu cotidiano. Então a novela pode sim guiar comportamentos, ela pode sim moldar comportamentos. A questão é, será que você, que tem informação, que tem instrução, assistindo a uma novela, vai ter seu comportamento guiado, moldado? Você seria esse sujeito? Talvez a gente possa pensar no seguinte, será que a telenovela tem a capacidade de instruir quem não tem instrução? Será que a telenovela tem a capacidade de moldar comportamentos de quem tem essa necessidade por não ter outros exemplos? Será que a telenovela tem a capacidade de ensinar quem não tem essa formação prévia? Posso então chegar à conclusão de que a telenovela vai alienar aquele sujeito que por outros grandes motivos já é alienado? Sim? Então, considerando essas perspectivas, você vai e responde a pergunta. E aí, a telenovela brasileira conscientiza ou aliena? Sim? E você tem 3 caminhos possíveis, eu apontei aqui no material para você, tá aqui agora para você refletir comigo. Primeiro caminho possível, você pode defender a novela como um instrumento de alienação. O que ela provoca, o que ela limita, ela modifica valores sociais, ela coloca todo mundo numa condição única e ignora todas as construções culturais que a gente tem, que são variadas no nosso país. Será que a novela tem esse poder? Sim? Segunda reflexão possível, você pode considerar que, você pode defender que a novela é fruto da cultura brasileira e contribui para a conscientização a respeito das questões sociais e políticas. Ela auxilia, ela permite que as pessoas se integrem ao que está acontecendo. Terceira reflexão possível, você pode defender que a novela pode induzir tanto a alienação quanto a conscientização, dada a alienação prévia, certo? Combinado? Essas são as possibilidades de reflexão. Aproveita bastante esse tema, ele é divertido, ele parece meio, novela, negócio velho, sei lá, 2010, né? Mas é uma reflexão que permite tantos desdobramentos que você acaba treinando para uma série de outras reflexões possíveis. Combinado? Um beijo pra você, até daqui a pouco!